do excelentíssimo senhor Elder Noboro Kassai, presidente desta Casa de Leis, recebemos a todos para esta audiência pública com o tema Revisão de Eleitorado em Terenos, Mato Grosso do Sul, de autoria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Convidamos o Dr. Albino Coimbra Neto, juiz da 54ª Zona Eleitoral, para presidir a mesa de trabalhos. Convidamos o excelentíssimo senhor Sebastião Donizete Barraco, prefeito do município de Terenos. Convidamos o excelentíssimo senhor Elder Noboro Kassai, presidente da Câmara Municipal de Terenos. Convidamos o Dr. Hardy Waldsmith, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Convidamos o Dr. Eduardo Nagata, secretário do Comitê Gestor da Biometria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Destacamos e agradecemos a presença da doutora Eliana Cardim, chefe de cartório regional eleitoral de Mato Grosso do Sul. Convidamos o excelentíssimo senhor José Agostinho Acosta Neto, vice-presidente da Câmara Municipal de Terenos. Vereador Assis Alves de Almeida. Vereador José da Silva Cipriano. Vereador Assis Sales Rocha. Vereador Gerson Terra. Vereador Leandro Guimarães Caramalac da Costa. Vereador Silvio Figueiredo Brits. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: senhor Felipe Lopes Salomão, vice-prefeito do município. Senhor Nilson Roberto Peixoto, chefe de gabinete. Senhor Marcelo Marques Pérez, diretor do Departamento de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho. Senhor Robson Baetes, Departamento de Serviços Urbanos. Senhor Neylor Thomas da Conceição Pereira, diretor do Departamento de Trânsito. Senhor Everton Fortuna Santana, diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico, Agrário, Turismo e Meio Ambiente. Destacamos também a presença do senhor Márcio Leal, representando o Vitória FM e o Terenense News. Senhor Gustavo Suzuki, Liga da Justiça. Senhor Eric Espíndola, da Assessoria de Imprensa do município de Terenos. Senhor Anderson Mota, Relações Públicas do município de Terenos. Para declarar aberta a audiência e em seguida passar a presidência da mesa deste trabalho ao Dr. Albino, convidamos o excelentíssimo senhor Elder Noboro Kassai, presidente da Câmara Municipal de Terenos. Bom dia. É uma lisonja para a nossa casa essa audiência pública proposta pelo TRE, onde o tema é audiência pública eleitoral, revisão de eleitorado. Quero agradecer a presença do excelentíssimo Dr. Albino Coimbra Neto, juiz da 50ª Zona Eleitoral, o nosso prefeito Sebastião Donizete Barraco, Dr. Eduardo de Araújo
Portez Guedes, promotor de justiça, não se encontra presente, mas Dr. Hard, é uma lisonja a vossa presença, e o Eduardo Nagata, secretário do comitê, gestor de biometria do TRE. Sejam bem-vindos à nossa casa, e passo a palavra ao juiz Dr. Coimbra. Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui na Câmara Municipal de Terenos. Gostaria de agradecer a presença do prefeito, Sebastião Donizete, ao excelentíssimo vereador Helder Noburo Kassai. A minha satisfação é estar aqui na Câmara, a presença dos senhores vereadores do município de Terenos, senhoras e senhores aqui presentes, servidores aqui do Tribunal Regional Eleitoral. É de muita importância essa audiência, somente para aqueles que estão aqui presentes, porque é uma audiência que vem reforçar a importância da democracia brasileira em todos os seus municípios. E falando da importância da democracia, é importante destacar a necessidade que o município precisa de fazer a renovação dos seus eleitores. Renovar, eu diria, com a renovação dos títulos da biometria, renovar a esperança na democracia brasileira. Principalmente nos dias atuais, onde se vê muito protesto, muita indignação, muita insatisfação da população de modo geral. A se ver o que aconteceu recentemente no Chile. É importante, portanto, nós destacarmos esse caminho para o exercício da cidadania de todos, sempre destacando que é importante convivermos com as diferenças. Terenos é um município tranquilo, bom de se viver, próximo das grandes cidades, mas não perdeu a sua característica de interior, simplicidade, que eu acho que ensina muito a todos nós. Nós que também já moramos no interior sabemos da vida verdadeiramente no interior, onde se conhece as pessoas, se sabe em quem confiar, se tem tempo talvez até para se conversar. Nós que vivemos na cidade grande, hoje em dia perdemos um pouco dessa natureza humana que é o convívio salutar entre as pessoas. Então, é importante destacar essa realidade de Terenos, é importante destacar esse viés da democracia que vem a cada tempo se renovando. Terenos é uma cidade promissora, todos sabem, todos vivem aqui, sabem do futuro que tem essa cidade, inclusive através dos seus representantes principais, prefeito e vereadores e a população em si. Então, a gente vem destacar essa necessidade de renovação dos títulos eleitorais, já que encontra-se mais ou menos com 38% ainda de títulos pendentes a se renovar. E isso, terminado o período, se encerra em 14 dias, serão eleitores que não poderão mais exercer a cidadania em Terenos. Então é importante que os senhores destaquem isso. O Tribunal Regional Eleitoral está aqui para fazer esse trabalho. E eu passo a palavra já de imediato ao Dr. Hard para que apresente os números aí, doutor, e a gente possa conhecer de fato essa realidade de Terenos, para que os senhores nos ajudem a disseminar essa proposta de renovação no maior número possível dos títulos eleitorais. Bom dia a todos. Inicialmente gostaria de cumprimentar o presidente desta casa, o vereador Helder Kassai. Muito obrigado por atender e disponibilizar este espaço à Justiça Eleitoral. Quero agradecer também a todos os presentes que aqui estão. Nominar um agradecimento ao prefeito municipal, Sebastião Barraco, pela parceria, juntamente com a Câmara de Vereadores, porque sem o apoio do Legislativo e do Executivo,
a Justiça Eleitoral não tem condições de fazer esse recadastramento eleitoral. Nós estamos num projeto nacional de recadastramento e atualmente estamos na cidade de Terenos fazendo o recadastramento e precisamos, nessa reta final, do apoio do Legislativo e do Executivo para que a gente não tenha, ao final, um número expressivo de cancelamentos. O doutor Albino acabou de dizer, nós estamos ainda com 38% do eleitorado para ser revisado e nós vamos precisar, então, nesse sprint final, do apoio, principalmente dos senhores vereadores, né, que tem um contato diário aí com a população, para que os traga, né, para realizar essa biometria. O Eduardo, que é o coordenador, ele vai passar os números para os senhores, mas a ideia desta audiência pública é conclamar a população para que atenda a esse chamamento. Precisamos do apoio da imprensa, né, que nos ajude a divulgar, para que essa população venha e não tenha o título cancelado. Não haverá prorrogação. Nós temos um cronograma e os kits biométricos que hoje estão aqui, então logo encerrado o prazo, eles vão para outro município onde a gente dá o início do recadastramento. Então, essa possibilidade, já conversamos com o doutor Albino, não há de prorrogação. Então, se é para se fazer alguma coisa, a gente precisa fazer de imediato, né? Se deixar para o último dia, não haverá capacidade de atendimento de todas essas pessoas, né? Então, precisa, desde já, aumentar o comparecimento, né, para que a gente faça o maior número de atendimentos. Eu passo para o Eduardo Nagata, que vai mostrar os números, né, a nossa preocupação, e depois eu retorno para falar de um outro tema, né, um pouquinho fora, doutor Albino, do tema da audiência, mas de muito interesse do Legislativo, né, em razão das novidades da eleição do ano que vem, principalmente na questão relacionada à definição dos eleitos, né. Mudou o cálculo, né, para se definir o eleito, e aí depois o Eduardo eu mostro essas novidades aí para os senhores. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo, estou como secretário do Comitê Gestor da Biometria. E antes de falarmos da revisão de eleitorado em si, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre o Instituto da Revisão, previsto já no Código Eleitoral, a Lei 4737/65, ou seja, o Instituto da Revisão de Eleitorado já possui mais de 50 anos, e ela tem o objetivo, pode passar o slide por gentileza, de fazer a depuração do cadastro dos eleitores no município, né? Havendo indícios de fraude, um percentual muito acima de eleitorado em relação à população no município, né, apurado pelo IBGE, ou outros critérios como um número muito acima de transferências em relação ao último ciclo eleitoral. Existem vários critérios previstos também na Resolução 21.538, que regulamenta o Instituto da Revisão de Eleitorado. Então, eu só queria deixar claro que o Instituto da Revisão de Eleitorado ela já existe há muito tempo. Em 2015, o TSE regulamentou a revisão do Instituto de Eleitorado com a coleta de dados biométricos. Então, ela aliou a necessidade de depuração do cadastro com a biometria, né? Como o Hard mencionou, o TSE tem um projeto nacional de biometrização do eleitorado até 2022. Nós temos hoje já 74% do eleitorado do Brasil biometrizado e 72% do Estado. Pode voltar. Lembrando também que a biometria ela não tem apenas o condão de manter
a inscrição eleitoral daquela pessoa que realmente reside no município e realmente está ali no atendimento eleitoral. Ela também vem para sanear a fragilidade no sistema documental brasileiro. O que acontece hoje? A pessoa tira um RG, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Segurança Pública ela não conversa com a Secretaria de Segurança Pública de outros estados. Então a pessoa tem a possibilidade de tirar 27 RGs diferentes, em 27 unidades da federação. A pessoa, né, que tem o objetivo de fazer qualquer tipo de ato ilícito, ela tira o RG em um estado e vai praticar crimes em outros. Com o advento da biometria, o TSE possui um sistema chamado EIFES, que faz o batimento dessas digitais. Há uma capacidade máxima de 160 digitais por dia. Então é possível verificar agora, né, com a biometria instaurada pelo TSE, verificar se a pessoa possui mais de uma inscrição eleitoral através das suas digitais. Lembrando que a digital ela é única para cada cidadão. Nós temos um caso emblemático, por exemplo, no TRE do Goiás, né, de Goiás, em que uma única pessoa possuía 52 inscrições eleitorais diferentes. Então vocês vejam, o país passa por uma situação fiscal complicada, né, e com essa fragilidade do sistema documental, era permitido ao eleitor tirar um título, né, a sua inscrição eleitoral apresentando um documento falso. A pessoa fazia sua inscrição eleitoral, não havia depois um batimento, porque ela utilizava documentos falsos com dados biográficos diferentes. Então o nome era diferente, nome da mãe, nome do pai, data de nascimento. Como que o TSE consegue hoje identificar? Através do batimento das digitais. Então é mais um mecanismo de segurança que permite que a pessoa garante a unicidade do voto para cada cidadão. Então cada eleitor só deve possuir no máximo um título eleitoral, né, um voto por pessoa. Então, com a biometria, o TSE consegue garantir realmente um voto somente para cada cidadão brasileiro. Lembrando também que a revisão de eleitorado tem o objetivo de depurar o cadastro. Então, nós sabemos, às vezes, por exemplo, que uma pessoa já faleceu e o cartório de registro civil não fez a comunicação devida ao cartório eleitoral. Então, o título do eleitor, às vezes, já se encontra ainda em situação regular, né? Com a biometria, além da coleta da digital, nós também tiramos uma foto do eleitor, que essa informação consta no caderno de votação. Então, o mesário, além da segurança da autenticação da digital através da urna no momento da votação, ela vai poder observar a foto do eleitor no caderno de votação, garantindo segurança inequívoca no momento, né, da habilitação do eleitor para exercício do sufrágio. Lembrando também que a biometria, né, o Cadastro Nacional de Eleitores, ele é gerenciado pelo TSE e agora, a partir de novembro, a proposta, né, de implementação do DNI, que é o Documento Nacional de Identificação, que irá unificar diversos documentos em um único, né, provavelmente utilizado em seu smartphone, né? Então agora nós poderemos carregar RG, CPF, título de eleitor, todos incorporados ao nosso smartphone, que é um equipamento que nós andamos sempre. Hoje ninguém mais vive sem celular, né? Então isso vem para facilitar a vida do eleitor, que não precisa mais carregar diversos documentos, né, sem necessidade. Além do e-título, o e-título já é uma realidade. Recomendamos também que façam o download do e-título, pois ele informa qual a sua sessão eleitoral, informa o local de votação, a melhor rota, emite certidões de quitação eleitoral, de crimes eleitorais e também evita, ele dispensa a apresentação de um documento oficial com foto no momento da votação. O eleitor que já fez a biometria e baixou o e-título, ele não precisa sequer levar documento de identificação no momento da votação. Ele é habilitado através do e-título. Quem deve... Pode passar? Bom, esse é o panorama nacional, né? Hoje nós temos aproximadamente 110 milhões de eleitores biometrizados no país e 1.300.000
e 54 mil eleitores no Mato Grosso do Sul, o que perfaz um percentual de 72% da nossa população sul-mato-grossense. Lembrando que em 2016 nós tínhamos somente 11,8% da nossa população biometrizada. Então o nosso tribunal está de parabéns. Nós fizemos um projeto, né, de biometrização agora nesse último ciclo audacioso. Fizemos diversos municípios, né, a previsão de realização de 25 municípios nesse ciclo 2019-2020. Por isso, é impossível a prorrogação, né, dos prazos para a revisão de eleitorado aqui no município de Terenos. Lembrando que Terenos hoje possui 7.757 eleitores biometrizados, regulares, e 4.769 eleitores canceláveis. Ou seja, terminasse hoje a revisão de eleitorado, nós teríamos quase 4.800 eleitores a menos no município. Tá? Então, por isso, realmente, a necessidade, né, dessa audiência pública para poder sensibilizar a população e a classe política da necessidade de se realizar a revisão de eleitorado. Quem deve fazer a biometria? Quem aqui já fez a biometria? Quem não fez a biometria? Bom, todos devem realizar a biometria, inclusive aquelas pessoas que têm o voto facultativo previsto na Constituição Federal. O artigo 14, inciso 2º, a linha B, prevê que eleitores acima de 70 anos não são obrigados a votar. Em tese, eles não teriam necessidade de sequer possuir o título de eleitor. No entanto, no cadastro eleitoral, nós não temos como diferenciá-lo, né? Então, tão logo instaurado o Instituto da Revisão de Eleitorado, né, o procedimento revisional, esses eleitores entre 16 e 18 anos, acima de 70 anos e analfabetos, eles são obrigados a comparecer ao chamamento obrigatório, caso o eleitor faça questão de votar, né? Então, qual a situação que nós temos? Então, o eleitor que tem mais de 70 anos e quiser votar na próxima eleição, ele tem que fazer a biometria. O eleitor acima de 70 anos que não fizer questão de votar, ele pode, né, permanecer ausente à revisão de eleitorado e depois pedir uma certidão circunstanciada no cartório que informa que ele, por ter mais de 70 anos, ele não é obrigado a ter o título de eleitor, né? E de posse dessa certidão, ele consegue fazer todos os atos da vida civil, como tirar CPF, qualquer outro documento que exija a quitação eleitoral. Quem não fizer, o que acontece? Lembrando que tem muitas pessoas, como dito pelo Dr. Coimbra, pessoas que estão desgostosas, né, com a situação política do Brasil, do Estado, do município. Lembrando que o não comparecimento à revisão de eleitorado, ele gera restrições não somente na esfera eleitoral. Lógico, o eleitor que não fizer terá o título cancelado, ele não poderá votar na eleição seguinte, né, na eleição do ano que vem, na eleição municipal. Mas além de não poder votar, ele tem várias outras restrições, como o CPF, ele não pode se inscrever em instituições de ensino mantidas pelo poder público, fazer empréstimos junto a instituições bancárias mantidas pelo governo, tirar passaporte, se inscrever em concurso público. Se for servidor público, ele tem inclusive a previsão de não recebimento do salário, caso não faça, né, além de outras restrições também. Pode passar. Bom, nós temos aqui, agradeço novamente o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal, né, na parceria, no termo de cooperação com o Tribunal. Nós fizemos a instalação de um posto de atendimento com uma capacidade maior, né, do que a regularmente em funcionamento aqui no município, justamente para poder atender essa população. Nós atendemos das 8 às 14 horas, de segunda a sexta. Excepcionalmente, abriremos no dia 9, no sábado, né, justamente para poder atender aquela população que tem dificuldade de comparecimento no dia de semana, geralmente pessoal de fazenda, trabalhador, né, rural, trabalhador que às vezes não consegue a liberação do patrão para poder comparecer nos dias regulares de semana. Então, esse sábado, dia 9 de novembro, seria o último
no final de semana, antes do encerramento. O que precisa para poder fazer o recadastramento? A pessoa precisa levar consigo um documento de identificação, original e cópia, e um comprovante de residência. Nós sabemos aqui que muitas pessoas inscritas como eleitoras no município de Terenos residem em Campo Grande. Então, essas pessoas precisam estar atentas ao prazo, que se encerra agora, dia 14 de novembro, pois, se não fizerem, terão o título cancelado. Lembrando que eleitores de Campo Grande poderão ser atendidos também em Campo Grande. Com a instituição da Central de Atendimento Eleitoral em Campo Grande, a 54ª Zona, é possível realizar esse atendimento em qualquer posto de atendimento em Campo Grande também. Deve levar consigo a mesma documentação mencionada. Então, qual que é o objetivo dessa audiência? É sensibilizar a classe política, principalmente os vereadores e os presidentes de partido, para que ajudem o tribunal, auxiliem o tribunal na divulgação. Alguém aqui é presidente de partido? Somente 3? 4? Então, lembrando que é sempre necessário esse apoio, não só dos vereadores, mas também das agremiações partidárias, para que mantenham contato com seus filiados, para que evitem o cancelamento massivo de inscrições eleitorais no município. Apenas a título de exemplo, aqui temos os índices das revisões de eleitorado que já ocorreram no Estado. Em Campo Grande, nós chegamos a 84,89% do eleitorado. Ainda assim, tivemos cancelamento de 80 mil inscrições eleitorais na capital. Ponta Porã, fizemos 78,59%. E Três Lagoas, que terminou esse mês, no dia 8, nós conseguimos o índice de 76,28%. Vejam, senhores, que Terenos está muito abaixo da nossa meta. Arrisco dizer que Terenos é um município com o pior índice de biometria em todas as cidades que estão passando por revisão de eleitorado no Estado. Lembrando que a meta de atendimento é de 80% do eleitorado. É humanamente impossível nós atendermos 100%. Por quê? Algumas pessoas já não mais residem no município. Algumas pessoas já faleceram, como dito anteriormente. Algumas pessoas, por algum equívoco do cartório eleitoral ou qualquer outro objetivo que seja, às vezes possuem mais de uma inscrição eleitoral, em duplicidade ou até em pluralidade de inscrições eleitorais, como aquele cidadão com 52 inscrições eleitorais em Goiás. E para que nós pudéssemos atingir a nossa meta de 80% no município de Terenos, faltariam atender ainda 2.294 eleitores. Essa é a nossa meta. Esse daqui é o nosso número factível de atendimento. Nós sabemos que nós não atenderemos aqueles 4.700 eleitores. A nossa média histórica tem sido de 80%. Para atendermos 80%, faltariam ainda aproximadamente 2.300 eleitores. Aqui eu faço uma diferença de eleitores ainda pendentes de coleta, classificados por local de votação. Então, nós temos um número muito significativo ainda pendente no Colégio Estadual Antônio Valadares e Eduardo Pérez. Acredito eu que sejam localizados aqui no perímetro urbano. Álvaro Lopes, ainda faltam quase 600 eleitores. A sede da Agraer, 373. Escola Jamique, Polo 289, junto com Antônio Nogueira da Fonseca, o mesmo número. Vitor Glagal, CEMEI, 285 eleitores. Assentamento Campo Verde, 244 eleitores. Isabel de Campos Vidal Rodrigues, 168. Salustiano da Mota, 156. E Antônio Sandim de Resende, 122. E Vilma de Fátima Barreto, 92. Então, para facilitar o trabalho de divulgação dos senhores, nós trazemos essas informações
para que os senhores possam planejar, né, como melhor fazer essa divulgação, né, principalmente nos assentamentos, nas localidades rurais, né, em localidades de difícil acesso e distantes do município. Pode passar. Lembrando que esse material está divulgado no nosso site do tribunal, no portal da transparência, sob a aba audiência pública. Tá? Então, quem quiser essas informações poderá baixar, inclusive já está disponível esse material no site do tribunal. Bom, aqui eu chamo a atenção dos senhores justamente porque terminasse hoje, nós teríamos quase mais de 4.700 eleitores cancelados no município. Eu trouxe então dados da eleição de 2016 para o cargo de vereador. Vejam que o vereador eleito com o menor número de votos, que é o Gerson Terra, ele teve 270 votos. Né? E o vereador que teve mais votos, Leandro Karamalac, teve 838 votos. Vejam, senhores, que o número de canceláveis é significativo. Caso os senhores não tomem alguma providência, pode ser que na próxima eleição haja uma mudança na composição de toda a Câmara de Vereadores. Né? Então, 4.700 eleitores seriam suficientes para mudar o rumo da eleição, né, na próxima eleição municipal. Então, eu peço a gentileza dos senhores para que cada vereador entre em contato com esse eleitorado. Nós sabemos que cada um tem aqui o seu reduto eleitoral, para que conscientizem o eleitor, né, e mobilizem o eleitor também para vir fazer a revisão de eleitorado o quanto antes. Né? Então, nós temos aí um prazo reduzido de 14 dias até o final, né, que termina em dia 14 de novembro. Então, eu peço aos senhores para que ajudem a fazer essa mobilização, lembrando que a Lei 6.091/74, ela veda o transporte de eleitores entre a antevéspera da eleição e o dia posterior à eleição. No entanto, nada fala sobre o transporte de eleitores na revisão de eleitorado. Então, eventualmente, se algum eleitor precisar de transporte, não haveria vedação por hora, né, na revisão de eleitorado. Então, aquele vereador que quiser fazer o transporte de eleitor, né, seja uma pessoa familiar, parente, conhecido, a gente não tem, né, não consta qualquer tipo de vedação para esse tipo de atividade. Lembrando, é claro, que o transporte ele deve se dar de forma espontânea, né, sem qualquer compromisso posterior, né, de que o eleitor deve votar naquele candidato ou nesse, em razão desse transporte. Lembrando que a gente tem uma zona rural muito grande aqui no município, a gente sabe das dificuldades que algumas pessoas possuem para vir aqui até o centro urbano para poder realizar o procedimento. Era isso que eu tinha a dizer. Eu passo agora a palavra ao Dr. Hard, que falará sobre algumas novidades sobre a eleição 2020. Ao final, nós abriremos um prazo para questionamentos, né? Então, peço depois para que esperem a apresentação do Dr. Hard para fazerem os questionamentos a respeito da revisão de eleitorado também. Só uma informação adicional: dia 31 agora termina o prazo da revisão de eleitorado em Corumbá. Nós fizemos uma campanha intensa de divulgação, mas a gente sabe que o fator cultural, né, o brasileiro acaba realmente deixando para os últimos dias. E nós tivemos uma surpresa ontem, né, em pleno domingo, às 7 horas da noite, eleitores começaram a fazer fila no cartório eleitoral para ser atendido a partir das 8 horas de hoje. Então vejam, eleitores pernoitaram na fila para poder evitar o cancelamento do seu título de eleitor. Então, a audiência pública tem justamente esse desiderato, né, de evitar esse tumulto no final, né, pois se todos os eleitores deixarem para o último dia, nós não teremos condições de atendê-los, né? Lembrando que nosso espaço físico ele é limitado, nosso número de equipamentos é limitado, nosso número de servidores também é limitado. Então a gente pede encarecidamente para que os eleitores compareçam o quanto antes. Tá? Muito obrigado.
Obrigado, Eduardo. Eu vou... Eu vou fugir um pouquinho do tema para falar especificamente da eleição do ano que vem. E o tema aqui é relacionado à eleição proporcional. Portanto, prefeito, essa questão não envolve a eleição majoritária. Os senhores sabem que em 2017 o Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional número 97, às vésperas de fazer um ano, foi 4 de outubro de 2017, e o Congresso, naquela reforma, o Congresso alterou a regra da coligação, lembra? O Congresso Nacional disse que não haveria mais a formação de coligações para as eleições proporcionais a partir de 2020. Então, uma questão foi posta em 2017, não houve alteração, né? Os senhores acompanharam o desenrolar aí da mini-reforma de 2019, né? Não mexeram nessa questão, então ficou consolidado e nós teremos uma eleição, então, com cada partido participando de forma isolada no processo eleitoral de vereador, continuando as alianças para os cargos majoritários, né, para prefeito e vice-prefeito. Uma questão que não sei se isso vai piorar ou melhorar. Acho que a expertise dos senhores é muito melhor do que a nossa, né? Os senhores vão saber administrar essa questão. Mas eu queria chamar a atenção, não tanto para isso, mas para uma consequência, né, que foi inaugurada na eleição de 2018 e que vai ser aplicada pela primeira vez na eleição municipal, que é a questão da definição dos eleitos, né? Se os senhores conseguem acompanhar, o número de candidatos, segundo a legislação, que é a Lei 9.504, né, é 1,5 vezes o número de vagas, né? Aqui teremos são 11 vereadores, então os senhores podem ver aí, ó, cabe 17 candidatos por partido. Então, se o partido for resolver lançar candidatos, ele pode lançar até 17 candidatos a vereador. E tem aquela regra que os senhores sabem, né, de a cota de gênero, 30% e 70%, né? No mínimo 30%, no máximo 70%. Então, isso significa 6 no mínimo, né? E hoje a gente tem mais dificuldades de conseguir mulheres, né? Então, para você lançar os 17 candidatos, você tem que, então, lançar pelo menos 6 candidatas mulheres, né? Ou 6 homens, né? Mas você não ia conseguir as 11 mulheres aí, né? A dificuldade para conseguir o 30% ainda é grande, né? Mas poderia ser o contrário, né? Então você tem 6 candidatas e 11 candidatos. Esse é um número máximo. Agora, se você não consegue lançar as 6 mulheres, né, você não pode completar com o restante de homens. Tem que manter a proporcionalidade, né? Tá bom? Então, para chegar em 17 candidatos, você obrigatoriamente terá que ter 6 candidatas. Não pode compensar. Por favor, pode passar. Eu quero explicar aqui uma situação em relação às candidaturas. Vocês sabem que hoje, com o voto eletrônico, né, nós temos que preparar as urnas eletrônicas com uma antecedência,
né? Então, por isso existem os prazos da legislação eleitoral. É um prazo para você substituir um candidato, né? Um candidato que renuncia, ou que está indeferido, ou que vem a falecer, né? Então, a legislação já traz os prazos de substituição. E na preparação do processo eleitoral, né, existe um momento em que a gente faz a geração das urnas eletrônicas, né? E aí, quando você vai colocar o nome dos candidatos na urna, né, não são todos os candidatos que vão para a urna. Então, por isso tem essa tabelinha ali de candidatos aptos e candidatos inaptos, né? Vai para a urna eletrônica o que nós chamamos de aptos, né? Quem são esses candidatos que vão para a urna? Então, os aptos são os candidatos que tiveram o pedido de registro de candidatura deferido pelo juiz, o deferido pelo juiz, mais que o adversário ou o Ministério Público entrou com recurso contra a autorização dada pelo juiz para a candidatura. Então, esse é um candidato deferido, mas sob júdice, né? A questão ainda vai ser apreciada em outra instância. Então, esse candidato deferido, porém com recurso, ele vai para a urna eletrônica. O candidato indeferido, que o juiz entendeu que não pode concorrer, não preenche as condições de elegibilidade, ou ele está inelegível por algum motivo, então esse candidato, se ele recorreu, né, para tentar reverter a decisão, ele vai para a urna eletrônica também. O candidato cassado, mas se ele recorreu, e hoje em dia, com esses prazos curtos, a gente quase não encontra mais isso, doutor Albino. Então, essa cassação tem acontecido nas vezes que ocorre sempre após a eleição, mas é possível, tá? Então, se ocorrer uma cassação de um registro de candidatura, se a pessoa não recorrer, não vai para a urna, mas ele recorrendo, ele entra na urna eletrônica, o nome dele. Pendente de julgamento. Isso acontece muito na situação em que, no último prazo, o partido substitui um candidato, né, e aí não dá tempo de processar aquele pedido de registro, né? Tem o prazo de publicação do edital, o prazo para você impugnar, o Ministério Público falar, aí o juiz vai dar a sentença. Então, às vezes, não dá tempo de você decidir antes da data da eleição. Então, esse candidato em que houve a substituição e que ainda não tem decisão, que a gente chama então de pendente de julgamento, ele vai para a urna eletrônica também. E um eventualmente cancelado, mas se ele recorreu contra esse cancelamento, então ele vai. O lado oposto aí, que é o inapto, é aquele candidato que não irá para a urna eletrônica, né? É o candidato que houve indeferimento do registro e ele não recorreu. Quer dizer, então, se o juiz decide, dizendo que ele não preenche as condições de elegibilidade ou que ele está inelegível para participar do processo eleitoral, se ele não recorrer da decisão, ele não irá para a urna, o nome dele. E também, aí ele não vai mais poder continuar com campanha. Vai fazer campanha para quê? Se não pode ser candidato, né? Mas, uma vez indeferido e recorreu, a pessoa pode continuar fazendo os atos de campanha, participar do horário eleitoral, usar do recurso público que é destinado aos candidatos, sem problema algum. Agora, se o juiz indefere e ele não recorre, quer dizer, aquela decisão se torna imutável e aí não tem por que ele usar recursos, participar do horário e fazer campanha. Para quê? O voto dele vai ser nulo, né? Então, esse candidato, então, ele nem o nome dele irá para a urna eletrônica se houver o indeferimento do recurso e ele não recorrer. Okay? A renúncia, né, um candidato que renunciar não vai para a urna, cancelado, o candidato cassado, o falecido, quer dizer, cassou e não recorreu, aquilo que eu falei, então está inapto, não vai para a urna eletrônica. Então, essa situação aí mostra, então, quem são os candidatos que vão para a urna eletrônica.
Agora, o fato de estar na urna eletrônica não significa que o voto lá depositado será computado no dia da eleição. Então, para você que vai no dia da eleição e vota num determinado candidato, né, ao final, o presidente da sessão, ele publica o BU, né, o boletim de urna, na porta lá da escola, da sessão eleitoral, dizendo a votação de cada um. Agora, aquele voto que foi dado, vamos pegar um exemplo do candidato João, que teve naquela sessão 5 votos. Esses 5 votos vão ser totalizados, quer dizer, cada sessão eleitoral será totalizada pela junta. E aí, no momento da totalização, é que a gente precisa analisar e verificar se esse candidato, que com o seu nome na urna eletrônica recebeu votos, eu preciso ver se esses votos são válidos ou não. Então, o que me leva a compreender quando o voto é válido ou inválido? Embora dado a um eleitor na urna no dia, porque o nome dele está lá, se eu digitar o número dele, eu confirmar, o voto vai ser registrado na urna, vai sair no BU que recebeu tantos votos. Agora, no momento de se totalizar, é que precisa saber se todos os votos dados para aquele candidato lá na urna são válidos. E a validade depende da situação jurídica do candidato no dia da eleição. Então, volta, por gentileza, no quadro lá dos aptos e inaptos. Aí. Se eu pego um candidato que eu coloquei na urna e ele está com a situação apto, né, deferida, o voto que foi dado na urna é computado. Agora, o candidato que está lá indeferido com recurso, ele só entrou na urna porque ele estava tentando, né, reverter a decisão que indeferiu a sua candidatura, e por precaução, quer dizer, o nome dele está lá, porque se ele obtiver êxito no recurso lá no TRE, a situação jurídica dele muda, ele sai de indeferido com recurso para deferido, ou deferido com recurso lá para o TSE, né? Então, a atualização da situação jurídica desses candidatos vai sendo alterada ao longo do processo eleitoral. E no dia da eleição é que você tem a situação jurídica para contar como válido ou inválido esse voto. E a regra é essa: conta-se como válido sempre que o candidato estiver com uma situação de deferimento, ainda que seja uma liminar. Mas se ele tem uma autorização judicial dizendo que ele pode ser candidato, que está deferida, ainda que provisória, o voto vai ser válido. Agora, se ele não tem essa situação, aí o voto dado para ele lá na urna, na hora de computar, será contado como nulo. Então, essa é uma situação, e hoje é muito tranquilo. Antigamente a gente tinha alguns percalços, doutor Albino, porque às vezes aparecia lá no TRE, na segunda-feira, logo após a divulgação do resultado, aparecia lá um candidato, né, chateado, que saiu com 0 votos, e ele tinha certeza que ele tinha 1000 votos. Né? Então, hoje a gente já disponibiliza no mesmo dia os votos dados a esses candidatos. Olha, você realmente teve 560 votos, no entanto, eles foram computados como nulos porque a sua situação jurídica ainda é de indeferimento, ou consolidada, ou, né, mas naquele momento da apuração era de indeferimento. Agora, vamos pegar esse exemplo para os senhores entenderem bem como que funciona na eleição proporcional.
Se esse candidato que estava indeferido pelo juiz, mantido o indeferimento pelo TRE, né, chega o dia da eleição, é dado o voto na urna eletrônica, mas é contabilizado como nulo. Ok. Aí, passado, sei lá, uns 15, 20 dias, um mês, o TSE julga esse recurso e reforma a decisão do juiz e do TRE e diz, olha, se equivocou lá o juiz, o TRE, ele pode ser candidato. Quer dizer, há o deferimento dessa candidatura. O que vai se fazer? Vai ter que se retotalizar, aproveitando aqueles votos que ele recebeu na urna. Que nós divulgamos, olha, você teve tantos votos, não foram computados, no entanto, o TSE diz que você pode ser candidato, isso me obriga, então, a fazer a retotalização. É uma situação que é um pouco difícil, quer dizer, o juiz se equivocou, o TRE se equivocou, mas é possível. Então, se eventualmente acontecer isso, né, é caso de retotalização. E aí sim, altera-se quociente eleitoral, quociente partidário, e pode, eventualmente, refletir na situação de eleitos. Mas é raro. Bom, o oposto. Vamos pegar o caso daquele em que o cara está lá deferido com recurso. O juiz deferiu, candidatura, TRE confirmou e vem a eleição. Computa-se o voto para vereador, está eleito, né, ganhou, mas 2 meses depois o TSE julga o recurso que o adversário entrou, insistindo que ele estava inelegível, etc. e tal. E aí o TSE entende que realmente ele não podia ser candidato. Como é que fica? Nesses casos, quando o indeferimento ocorre depois da eleição, ou seja, no dia da eleição, ele tinha uma autorização, ele tinha o deferimento, então esse voto vai ser aproveitado para a legenda. Então essa é uma situação em que o prejuízo vai ocorrer, obviamente, para o candidato. Ele, até então, entre os eleitos, ele terá esses votos, né, em desfavor da sua candidatura. No entanto, esses votos ficarão para a legenda, não sendo necessária a retotalização. Essa é uma diferença. Só há a retotalização quando foi indeferido, não foi computado e, eventualmente, revertem. Ok? Mas, quando já foi deferido, já foi contado aquele voto, e há uma reversão na decisão para indeferimento, e isso é depois da eleição, então esse voto fica preservado para a legenda para evitar uma outra retotalização. Então, essa é a diferença. Ok? Em relação a 2016, os senhores lembram, houve uma alteração e que foi cobrado uma cláusula de desempenho mínimo de cada um dos candidatos a vereador, né? E que é 10% do quociente eleitoral. Isso na eleição passada, os senhores já enfrentaram, isso continua para 2020, não houve alteração. Então, você vai considerar eleito, né, por uma determinada legenda, tantos candidatos quanto o quociente partidário indicar, e desde que tenha candidatos que obtiveram 10% do quociente eleitoral. Pode passar para mim, por favor? Vai avançando, eu vou te mostrar. Pode passar isso aqui. Pode passar. Aqui. Tá? Volta. Aí. Então, em 2016, gente,
os senhores já foram apresentados a essa nova regra, que é a cláusula de desempenho mínimo, que é ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral é você pegar o número de votos válidos da eleição de vereador. O que são votos válidos de vereador? É o voto dado a cada um dos candidatos, deferidos, óbvio, né, com situação jurídica de deferimento, e também os votos dados à legenda, que na eleição passada era o partido isolado ou a coligação. Agora é só partido. São votos dados àquele partido. Então, você vai pegar lá seus 17 candidatos a vereador, ver somatória disso tudo, mas se tiver os 17, está falando, né? Então, o voto de todos os seus candidatos do seu partido, os votos eventualmente dados somente à legenda e não a um candidato específico, e vai dividir isso pelo número de vagas, que no caso aqui vai ser dividido por 11, né? E aí você vai tirar o quociente eleitoral. Esse quociente eleitoral, em 2016, os senhores talvez se recordam, ele é importante porque ele definia, até 2016, quem participaria da distribuição das vagas e quem estava fora, né? Era a cota mínima, né? A votação mínima que o partido ou a coligação tinha que conseguir para ter direito ao rateio das vagas. Hoje não mais. Os senhores sabem que quando você vai dividir as vagas, você tem 2 cálculos para fazer, né? Quando você faz a primeira divisão, que é o cálculo da maior média, o cálculo do quociente partidário, esse é a divisão das vagas principais. Então, para esse cálculo, você continua ainda tendo que atingir o quociente. Agora, para o segundo cálculo, que é a distribuição das sobras, aí não precisa mais ter atingido o quociente. Ou seja, aquele partido que vai para a eleição e que não atinge o quociente eleitoral, ele ainda tem uma oportunidade de ficar, eventualmente, com uma vaga ou 2, sei lá, uma vaga pelo menos. Ele tem, porque agora, em 2020, todos os partidos vão participar da distribuição das vagas. 2018 já foi assim para deputado estadual e federal. Sim, continua. Sim, eu vou mostrar aqui. Então, o que acontece? Tirado o quociente eleitoral, e a fórmula está ali, ó, número de votos válidos dividido pelo número de vagas. Ok? Então, pega o quantitativo de votos dados a todos os candidatos da eleição, todos os votos de legenda, divide e você tem o quociente eleitoral. Pode passar, por favor. Aí você vem para fazer a quantidade de vagas, das vagas principais, que é o quociente partidário. O quociente partidário é pegar de cada um dos partidos a somatória dos seus votos, dividir pelo quociente eleitoral e você tem o número de vagas. Nessa primeira situação aí, é claro, você tem que levar em consideração, vamos pegar um exemplo, o partido lá, com todos os seus votos, dividido pelo quociente, deu lá 2,9. Né? Então, ele tem, segundo esse resultado, 2 vagas, certo? Tem 2 vagas desde que tenha pelo menos 2 candidatos que obtiveram desempenho mínimo. Né? Aqui é o desempenho mínimo, é ter pelo menos, prefeito, 10% do quociente eleitoral. Aí sim. Agora, se eventualmente um partido nessa distribuição do quociente partidário, né, vamos dizer que ele tenha lá 3 vagas,
e aí ele vai ver o desempenho, só um ou dois tem 10%. Ele poderia levar uma terceira vaga, mas dentre os seus candidatos, ele só teve 2 que fizeram desempenho de individual de 10%. E aí fica, então, sem essa vaga. Embora teria direito às 3, né, não leva, porque não é mais só a distribuição pura e simples. Você tem que conjugar também a outra regra, que é desempenho mínimo individual. Então, nessa circunstância, não preenchendo, vai para a sobra também. Como está mostrado aí, a hora que você vai dividir as vagas principais, a regra fala em não arredondamentos, você tem que desprezar qualquer sobra. Então, naquele exemplo que eu dei, deu 2,9. Quer dizer, 2,9 é quase 3, né? Não dá para arredondar e dar as 3 vagas. Não, a regra fala que você despreza a sobra. Então, no cálculo dado ali, 2,9 leva só 2, né? E essa sobra fica e vai para o cálculo do método da maior média. Aí, pode passar. Volta um pouquinho. Aí, esse daqui. Esse artigo aí, que é o 109, ele vai então mostrar a distribuição das sobras. Aqui é que houve a mudança em relação a 2016. Como eu disse, no cálculo das sobras, independentemente do número de votos de cada legenda, todos concorrem à distribuição das vagas. Então, e aí, leva quem tem a maior média. Então, 3 vagas para serem distribuídas por sobra, ou 4, né? Como que faz? Há uma regra a ser observada. A média de cada partido político ela é determinada pela quantidade de votos válidos a ele atribuída, dividida pelo respectivo quociente partidário acrescido de 1. Então, por isso a sua pergunta continua daquela forma, né? Então, se você no quociente partidário, naquele exemplo, fez 2, vai participar da sobra. Mas está lá falando, você leva em consideração, atribuída, dividida pelo quociente partidário mais 1, dividido então por 3. Né? E aquele partido que não teve o quociente eleitoral é 0 mais 1. Quer dizer, vai dividir por 1, então a média dele é a própria votação. Por isso, a possibilidade do partido que não atinge o quociente eleitoral, mas chega próximo ao quociente dele levar a vaga é muito grande, porque ele não tem divisor. Entendeu? Já os outros vão ser divididos ou por 2, ou por 3, ou por 4, né? Porque vai depender de quantas vagas aquele partido fez na primeira divisão, que é o cálculo do quociente partidário, o cálculo das vagas principais. Então, essa é uma situação que será aplicada pela primeira vez e que eu quis trazer aqui para chamar a atenção dos senhores, né, para esclarecer, e que foi utilizada em 2018, né? Acho que nós tivemos 2 deputados que se elegeram, né, nessa condição, quer dizer, porque a legenda deles não atingiu o quociente eleitoral, mas acabaram levando a vaga na distribuição das sobras. Então, uma realidade aí que precisa ser levada em consideração. Tá? Era isso que eu gostaria de deixar para os senhores. Muito obrigado. Passamos às perguntas. Aqueles que quiserem fazer as perguntas terão 2 minutos para formulá-la. Deverão mencionar seu nome e a quem estará sendo dirigido o questionamento.
Convidamos os membros da mesa para fazer uso da palavra. Neste ato, então, para seus agradecimentos e posterior despedida para outros eventos, convidamos para a palavra o prefeito Sebastião Donizete Barraco, prefeito do município de Terenos. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aí o juiz, o pessoal que veio fazer essa explicação para nós aqui. Parabéns, vereadores. Parabéns, Chiru. A gente chama ele de Chiru. Então, eu fico bem agradecido de essas perguntas, essas palavras, essa explicação aqui para nós, muito importante, principalmente os vereadores, né? Para a gente chegar no momento desses 80%, que é a meta, mais ou menos, do que nós precisamos. E quero agradecer a presença de todo o pessoal, da minha equipe que está aí. Estou me despedindo, que eu tenho uma reunião agora lá em Campo Grande. Parabéns a todos. E o que precisar do Donizete, o prefeito aqui, juiz, nós estamos aí. Tá? Muito obrigado a todos aí. Em tempo, registramos a presença dos senhores Elidemar Trindade, Latinha, e João Alves Borges, ex-vereadores do nosso município. Para fazer uso da palavra e os agradecimentos finais, convidamos o Dr. Hardy Waldsmith, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Rapidamente, muito obrigado a todos. Agradeço ao prefeito, ao presidente da Câmara, vereador Chiru, né, por ceder este espaço a todos nós e conclamar mais uma vez aí que nos auxiliem para que a gente possa obter essa meta aí de pelo menos os 80%. Muito obrigado. Atendendo à solicitação dos vereadores aqui presentes, né, que se solicitaram perguntas. Então, com a permissão da mesa, vereador Leandro Caramalac, por favor, 2 minutos. Doutor, obrigado pelo esclarecimento, que eu acho que o que está pegando mais para nós é essa mini reforma, mas veio para as cidades pequenas, ela tem um grande impacto, né, na eleição. Questão dos 30% de mulheres, nós sabemos que não é, o senhor mesmo citou, não é fácil a gente conseguir essa quantidade. E pode acontecer, como já aconteceu em Terenos, de chegar no meio da campanha, existir a renúncia por parte de uma candidata. Implica no número do total de candidatos homens ou não? Ela lançar, a hora que chega lá 10, 15 dias da eleição, ela vai lá e fala, quero sair não quero mais disputar a eleição. Porque ela é 30% da vaga de homens, né? Essa é uma questão que está sendo construída a jurisprudência, né? A entendimentos de ambos os lados aí de decisão. Mas eu penso que implica sim. Quer dizer, se você está dentro do prazo ainda de substituição, o partido tem que providenciar uma nova candidata para resolver esse problema, porque senão afeta a candidatura do outro, né? Agora, se eventualmente isso acontecer depois do prazo final, quer dizer, aí fica um pouco difícil, né? Aí eu acho que são 20 dias antes da eleição. Eu acredito que a partir desses 20 dias até o dia da eleição, se houver alguma renúncia, não haveria essa... mas a legislação não fala, né? E aí fica claro a critério do magistrado, o entendimento de cada um dos juízes, né? Tá? Muitas vezes a candidata vai lá, lança, e já aconteceu várias vezes aqui que a gente viu, para preencher, né? O partido quer lançar lá 11 candidatos. E aí coloca só o nome da mulher lá na hora, nem o voto dela tem. Mas aí, eu estou vendo que isso está pegando em algumas cidades, né? Não, se isso é deliberado, aí nós temos várias decisões já e que o TSE está confirmando, ele derruba a chapa. Né? Se eventualmente ficar configurado que aquela candidatura foi uma fraude meramente para aumentar o número de candidatos homens, aí eu não tenho dúvida. Né? Se houver uma representação e né, ficar confirmado, e um indício enorme é você ser candidata e não ter nenhum voto,
fraude está provada. Está mais do que provado, né, doutor? Quer dizer, você candidata, nem você votou, né, em si próprio, quer dizer, está demonstrando que entrou ali só para aumentar o número de candidaturas homens. E aí isso tem derrubado a chapa toda. Não é só os eleitos, não. Aí ele respondeu, a desistência é a mesma coisa da renúncia aqui. Agora, uma situação, quer dizer, isso é o caso concreto que vai definir, né? Você vai ter que mostrar. É claro que eventualmente uma pessoa pode renunciar, quer dizer, às vezes leva a uma situação de renúncia, né? De repente ela vai lá e demonstra que ela está renunciando porque não recebeu nenhum apoio do partido, não recebeu recurso nenhum, né? Quer dizer, e aí sim